Boa noite, leitores do Mais Tupã. Estamos na noite desta sexta-feira, aqui nos estúdios, recebendo o prefeito municipal, Caio Aoki. Caio Aoki é prefeito de Tupã há cerca de 450 dias. Todos nós lembramos de toda a turbulência que passou a política tupanhense nos últimos 3 anos. E o prefeito Caio recebeu aí uma missão muito difícil de assumir a prefeitura naquele momento tão turbulento. Caio, obrigado por conversar conosco nessa noite. Uma boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a toda a equipe do Mais Tupã. Realmente é uma alegria poder estar aqui junto com vocês, participando, no estúdio de vocês. Parabéns pela estruturação, por sempre estar levando a informação à nossa população. Caio, hoje nós vamos ter um bate-papo um pouco diferente. Sempre nos encontramos para falar de alguma ação da prefeitura, para falar de algo relativamente direto que vai impactar a população naquele momento. Hoje um pouco diferente, vamos fazer uma retrospectiva do seu mandato, desses últimos 450 dias, visto que a partir de amanhã você como prefeito não poderá mais dar entrevistas por toda a questão da legislação eleitoral deste ano, eleições que aconteceram no próximo dia 15 de novembro, eleições que foram adiadas por conta da Covid-19, e vamos começar esse bate-papo falando justamente disso. Como foi assumir a prefeitura? Eu lembro que naquela sessão que aconteceu em 28 de maio de 2019, todos os vereadores votaram, e um dos votos do vereador Meirelles, do PV, ele disse, literalmente, para que a população não sofra, eu voto não. Isso se referindo à cassação do ex-prefeito Ricardo Raimundo. Caio, você considera que a população de Tupã sofreu algo por sua responsabilidade? Bom, Diego, nós realmente tivemos um pouco mais de um ano atrás essa situação na cidade de Tupã, um processo inédito de cassação de mandato, e realmente é um trauma muito forte para a cidade. Mas nós tivemos aí realmente momentos difíceis. A gente tem visto que desde quando a gente iniciou o mandato, a gente tem pegado muitas turbulências. Foi a questão da crise política no início. Nós tivemos uma epidemia de dengue muito forte, tivemos uma greve de servidores, depois nós tivemos essa questão, muitas chuvas, de dezembro a janeiro, que foi o maior período de chuvas desde 1977 para chuvas, o período. Sim, até comparando um ano com o outro, sim, 3 vezes mais. Sim. E depois, agora em março desse ano, com a pandemia do coronavírus, ou seja, nós tivemos realmente desafios muito grandes, mas graças a Deus, eu pude, junto com uma equipe, a gente pode dizer que conseguiu realmente montar um time enxuto, porque naquela época nós tínhamos aí 16 secretários, reduzimos, hoje temos 12 secretários junto conosco, enxugamos também a máquina pública, que na época tinha cerca de 50 cargos comissionados, hoje Tupã tem apenas 13, sendo 12 ocupados, ou seja, eu até falo, é uma das prefeituras do estado de São Paulo, eu duvido alguma prefeitura ter menos cargos comissionados que Tupã, tem apenas 12 que realmente o necessário nesse momento, e 12 secretários. Então, ou seja, nós tivemos aí um desafio muito grande, mas escolhemos pessoas técnicas, pessoas das áreas com capacidade para que realmente a gente pudesse suportar esse momento. E graças a Deus, eu tenho dito, nós passamos por turbulências, mas acredito sim que nós temos trabalhado de maneira justa, necessária para que a população não sofra. E a partir no dia seguinte à cassação, no dia 29, logo pela manhã, você foi empossado como prefeito, e na sua primeira entrevista ao portal Mais Tupã, você pediu para a população ter paciência, porque existiam muitos problemas na cidade, tinha muitas questões estruturais para serem resolvidas, mas que você, com o tempo, iria montar a sua equipe, como você disse, e resolver esses problemas. Hoje você julga que conseguiu resolver os problemas da herança que você recebeu? Olha, Diego, eu digo que, graças a Deus, muitas metas, muitos desafios que a gente colocou, com toda a nossa equipe, com o apoio dos servidores, a gente conseguiu vencer. Se eu coloco num mapa, se eu coloco a lista de prioridades que eu coloquei junto com os meus secretários, a grande maioria, em pouco mais de um ano, nós conseguimos atingir. Conseguimos terminar obras que na sua maioria estavam há muitos anos inacabadas, com mais de 10 anos de atraso, conseguimos fazer várias entregas, recuperar convênios perdidos,
Enfim, foi um trabalho que eu julgo muito importante. Eu tenho orgulho dessa equipe, desse trabalho, que eu sempre falo junto com meus secretários na reunião do secretariado, né, que realmente nós temos demonstrado um bom trabalho. É lógico que o nosso sonho e a nossa vontade é ter vencido ainda mais desafios, né? Mas como eu disse, nós tivemos turbulência atrás de turbulência, né? Desde a estabilidade política no início, a questão da dengue, que graças a Deus hoje está controlado, né? Quando no mês que assumimos tinha 2.500 casos de dengue. Só naquele mês. Só naquele mês, né? E hoje, agosto de 2020, nós tivemos até agora um caso de dengue confirmado. E se a gente pega a planilha e mostra os números, a diferença ela é gigante. Por quê? Tivemos que reformular a equipe, reformular as estratégias e graças a Deus deu resultado. Então, ou seja, no aspecto geral do que você tem perguntado, eu acredito sim que a gente conseguiu. Nós queríamos estar muito além, né? Inclusive, há uns dias atrás eu até comentei com 2 secretários, falei assim, olha, se não tivesse essa questão do coronavírus, eu tenho certeza que a cidade de Tupã estaria num patamar ainda mais avançado. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas e graças a Deus, os problemas e as dificuldades que nós temos, que nos têm aparecido, nós temos procurado enfrentar. Ainda seguindo essa linha da formação de equipe, até recapitulando um pouco, seu antecessor, ele dizia que era impossível se colocar um médico à frente da Secretaria Municipal de Saúde, porque o salário é muito baixo, cerca de R$ 6.300, isto para um médico, qualquer médico recém-formado hoje, apenas tirando plantões num PS, tem seus rendimentos em torno aí de R$ 20.000. Então, é uma discrepância muito grande realmente do salário. Mas a sua administração conseguiu emplacar 2 médicos de renome na cidade de Tupã para comandar a Secretaria de Saúde. A pergunta que fica, como? Bom, Diego, realmente, né, a gente sabe que é difícil, porque o salário do secretário municipal para um médico realmente é consideravelmente baixo, né? Ou seja, um secretário municipal hoje tira cerca de R$ 5.000 líquido, né? Enquanto um médico no seu consultório com certeza consegue muito mais que isso. Mas nós temos, né, como você mesmo disse, grandes profissionais da cidade de Tupã, dedicados, né, e que realmente têm essa paixão por se doar, por ajudar o próximo, por realmente poder vestir a camisa. E é o que a gente pôde encontrar muito no Dr. Miguel, um homem que tem se dedicado quase que 24 horas. Eu tenho até brincado logo quando ele assumiu, falei, o Dr. Miguel, ele entrou no ritmo, né? Porque era 1h da manhã, a gente estava trocando mensagem. Quando é 6 horas da manhã, a gente continuava conversando, e isso tem sido frequente. Então, ou seja, não é fácil, Diego. Foi fácil montar minha equipe do jeito que está hoje, né, com os secretários que eu acredito que realmente, da maneira que está, do nível que está, não foi fácil, foi uma construção. Mas, né, nós não podemos desistir. Nós temos sempre que ir conversar, procurar dialogar, procurar mostrar a estrutura que nós temos, procurar realmente dar a carta branca necessária para que administrativamente o secretário possa desenvolver o seu trabalho, né? E isso foi fundamental. E graças a Deus, depois de mais de uma década, né, nós conseguimos aí nomear médico na Secretaria Municipal de Saúde, que é importante, não desmerecendo os profissionais que passaram anteriormente, mas quando você tem um médico, né, é outra situação, quando ele precisa conversar junto à Santa Casa, quando ele precisa conversar nas unidades de saúde, né? Então, ou seja, é realmente uma outra estruturação. E eu só tenho que agradecer a Deus, Dr. Miguel, por ter aceito esse desafio, que inclusive a partir desta segunda-feira é o novo presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Seguindo tudo isso, você se considera um bom gestor público? Olha, é lógico que a gente sempre preza pela humildade, né, em todos os nossos atos e ações. Mas eu posso dizer sim que primeiramente eu agradeço a Deus a oportunidade de estar, né, nesse posto, nessa posição, e tudo que eu tenho realmente pedido, tudo que eu tenho realmente estruturado com a minha equipe, graças a Deus a gente tem conseguido vencer muitos desafios, né? E essa satisfação de dever cumprido, quando a gente coloca metas, como concluir obras, como realmente beneficiar a população, como conseguir novas vitórias em vários aspectos, né? Até nessa questão do coronavírus, enfim, quando a gente consegue essa satisfação sim faz com que a gente tenha essa consciência, né? E esse sentimento, né, de dever cumprido, que automaticamente é a questão do bom gestor. O Caio, outra coisa que foi surgindo, que também teve uma grande repercussão logo
ali no meio dessa sua gestão, foi um empréstimo que a Prefeitura fez o pedido para a Câmara para contratar um empréstimo de 18 milhões. Como que está esse empréstimo? Esse dinheiro já foi liberado? Já foi gasto? A Prefeitura vai gastar? Como que está os trâmites desses 18 milhões que foram feitos esse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal? Realmente, Diego, muito bem lembrado. Nós tivemos um diálogo muito grande, né, junto com a Câmara Municipal, mostrando a necessidade que a Prefeitura tinha de fazer esse empréstimo. O Finisa, que é um financiamento que foi liberado para cidades, né, menores de 500 mil habitantes, que não era, antigamente era só para cidades acima de 500 mil habitantes, foi realmente uma ação muito importante da Caixa Econômica, do governo federal, para ajudar esses municípios menores de 500 mil habitantes. Os juros é baixíssimo, e a gente tinha aprovado poder fazer um empréstimo de até 30 milhões de reais. Mas nós elencamos duas prioridades. Muitas prefeituras fizeram em toda a região, para a construção de prédios públicos, unidades de saúde. A grande maioria fez para recapeamento asfáltico, que a gente sabe que não só em Tupã, como na toda a região, a malha viária tem mais de 20, 30 anos, ou seja, chegou no seu fim, ou vem o recapeamento. É o momento de refazer. Ou não tem jeito, ou tem que refazer. Enfim, foram várias as modalidades e o serviço. E nós pudemos fazer, essa contratação de 18 milhões. Esse recurso, o lado bom é que não vem nem R$1 no caixa da Prefeitura. Por que não? Porque a gente fez a contratação para 10 milhões de recapeamento asfáltico e 8 milhões para aquisição de veículos e maquinários. E a Prefeitura ela faz a licitação, a compra e manda a nota, e a Caixa Econômica é que faz o pagamento. Então o dinheiro não vai chegar. Na verdade, a gente tem autorizado, onde a gente faz o processo licitatório e a empresa vencedora, depois que entrega o produto, depois que executa a obra, ela recebe diretamente da Caixa Econômica Federal de Presidente Prudente. Então, ou seja, nós temos esse crédito autorizado. E as licitações estão encaminhadas, como é o caso dos veículos que vão chegar. Por que na época nós decidimos esses veículos? Quem olhar para a cidade vê a frota da Prefeitura, uma frota sucateada, muito antiga, a falta de maquinários, que a gente paga 200, 250 reais a hora do aluguel da máquina, é muito caro, e às vezes quando a gente consegue alugar uma máquina, a Prefeitura mesmo consegue fazer um serviço, um trabalho muito grande, porque os servidores já são dedicados, a equipe do Valentim, do Obras, tem realmente uma grande desenvoltura, e se a gente der mais condições para eles, o trabalho com certeza rende mais e flui mais. Então, por conta disso, nós decidimos fazer isso. E, para você ter noção, em um ano a Prefeitura gasta só em manutenção de veículos 2 milhões. Então, ou seja, ambulâncias que andaram mais de 1 milhão de quilômetros e travou o velocímetro. E a gente não consegue mais nem calcular isso. Então, ou seja, está realmente precária essa situação. E fora o que a gente gasta com manutenção. Então, é o momento, sim, da gente tirar esses veículos velhos, colocar veículos novos. Com esses veículos novos, a gente consegue, como eu disse, dar condição para o funcionário poder trabalhar. A gente consegue dar uma comodidade melhor para a população que usufrui daquilo. Os veículos. E, em vez da gente ficar pagando conserto de veículo velho, a gente paga o empréstimo para poder realmente ter aquisição desses veículos. E no caso do asfalto, que a gente gasta aí cerca de 150 a 200 mil por mês com material, com mão de obra, para poder fazer o recapeamento, o tapa-buraco, em vez de pagar isso, vamos pagar a parcela do financiamento. Por quê? Porque quando vem o recapeamento asfáltico, que vai acontecer na cidade de Tupã, a licitação daqui a algumas semanas, se eu não me engano, quando acontecer isso e vier o recapeamento, é um material permanente que dura por no mínimo 10 anos. É muito melhor você ter a sua via que está esburacada com um asfalto bom do que ficar... Nós poderíamos realmente fazer reformas, fazer compra, construir prédios novos, mas não. Nós falamos quais são os gargalos da Prefeitura. Aquilo que a gente está gastando muito e que não dá qualidade do serviço público. O asfalto, que é a operação tapa-buraco, e os veículos, que é ambulâncias antigas, carros velhos andando por aí. Nós temos frota desde 1964, veículo transitando. Então, essas foram as prioridades, para a gente acabar com esses gargalos, e por isso que foi solicitada... De habilidade política, não conseguiu manter o Legislativo e o Executivo caminhando no mesmo sentido. Você acha que você tem habilidade política para fazer sempre esse caminho? Legislativo, Executivo caminhando sempre na mesma direção? Bom, com certeza... a Câmara ela tem uma vital importância para uma democracia e para a cidade.
Nós sabemos que a política, ela é boa. Apesar da grande maioria das pessoas ter rejeição, e não é à toa, né, quando se vê tantos casos de corrupção, de sujeira, isso desanima a população de uma tal maneira fora do comum. Mas a política, ela é boa e ela é necessária. Ela é boa porque ela foi feita para poder realmente organizar e ajudar as pessoas, né? Mas nós precisamos ter esse entendimento e precisamos de pessoas que realmente façam a boa política para poder conduzir. A Câmara, ela tem as suas particularidades, né? Ela é composta por 15 vereadores que representam segmentos diferentes, né, de várias partes da nossa sociedade. E o que a gente sempre precisa é pautar o diálogo, a conversa. Que nem, por exemplo, eu de segunda-feira não marco a agenda. A minha segunda-feira é para poder estar atendendo os vereadores, ouvindo as suas reivindicações, que no fundo é a reivindicação da sociedade, né? O vereador, quando vem com um pedido, né, é realmente o pedido dos seus bairros, da sua comunidade, das ruas, enfim, que realmente é necessário ser atendido. Então, independente, né, por mais que realmente nas votações a gente tem visto que nós temos tido 14 votos favoráveis, apenas um contrário na grande maioria das votações, mas independente, os 15 vereadores a gente procura sempre receber, né, de maneira institucional, de maneira realmente que ele representa a sua população, para poder ter um diálogo e ter uma decisão correta. Então, vários projetos, várias dúvidas, a gente não espera chegar no dia da votação para gerar aquele monte de discussão. A gente sempre antes apresenta a proposta, conversa, busca o diálogo para chegar no entendimento. Às vezes realmente, e muitas vezes, tá, a Câmara, ela aponta, ó, isso aqui está errado. E aí é lógico que a gente tem que ter humildade para reconhecer e falar, não, vamos alterar, vamos emendar. Enfim, esse jogo de cintura é extremamente necessário. Você acha que esse jogo de cintura você adquiriu com a sua experiência como vereador? Talvez conheceu o Legislativo como você conheceu, estando vereador por 4 anos. E também, para quem não conhece, o Caio Aoki foi vereador mirim, quando jovem, sempre, desde a mais tenra idade, sempre envolvido, sempre gostando de política, e também dizia que o Mário Covas era seu ídolo, seu primeiro ídolo político, né? Você acha que essa experiência é importante para você conseguir lidar? E já complemento, você tem novos ídolos na política hoje? Bom, realmente, Diego, eu acho que a experiência na Câmara ela foi fundamental, né? Eu confesso que no meu primeiro ano foi um pouco frustrante, mas depois a gente foi aprendendo realmente a conviver. E fora isso, eu tive nos anos de 2005 e 2007, né, quando ainda estudava no ensino fundamental, eu pude representar a minha escola como vereador mirim aqui de Tupã, né? E isso também aguçou muito a minha vontade de poder participar da política, de poder ajudar as pessoas, enfim, de poder me envolver. E toda essa articulação, toda essa conversa, todo esse ambiente realmente sempre me fascinou e fez com que eu pudesse criar, né, esse ambiente. Além disso, é lógico, como na minha infância eu lembro do governador Mário Covas, quando ele veio até a cidade de Arco-Íris, né, que uma parte da minha infância eu passei lá, né, e quando ele foi lá de helicóptero, né, entregar uma ambulância, umas caixas de remédio, era entregue caixa de remédio pelo governador, isso em 98, 97, né, e sempre tive essa admiração pelo governador Mário Covas até seu falecimento. Nos dias de hoje, né, a gente pôde aí conhecer muitas pessoas da política e realmente tem uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, além da admiração, que é do ex-deputado federal Walter Yoshi, que foi um grande parceiro que me mostrou isso. Quando eu fui candidato a vereador, em 2012, era o mais jovem dos 150 candidatos a vereador, né? E eu fui atrás de vários apoios, de vários respaldos, só teve uma pessoa que não me deu nada, simplesmente gravou um áudio de apoio, né? Falando assim, olha, o Caio é um menino bom, o Caio é um menino jovem, eu vejo isso na pessoa dele, foi o Walter Yoshi. Né? E desde então, as solicitações que eu fiz para a comunidade durante o meu mandato, quem conseguiu me atender, levar essa reivindicação e fazer com que a gente conseguia usar o nosso mandato para transformar vidas, né, foi o Walter Yoshi, né? E com certeza é um grande parceiro. Não está mais como deputado federal, mas está como presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, também exerce um excelente trabalho e atualmente a gente tem tido uma grande parceria com o deputado federal Luiz Carlos Mota, né, que morou em Tupã, que viveu em Tupã e que tem um carinho e um apreço muito grande pela nossa cidade. Então hoje, né, eu tenho visto esses dois políticos realmente como grandes parceiros, tanto o Walter Yoshi como o Luiz Carlos Mota.
Isso é legal falar dessa sua história, seu histórico dentro da política, mas não podemos deixar de falar dos temas atuais. E o tema mais atual hoje, como a gente já conversou um pouquinho, Covid-19, coronavírus, é algo que está sendo falado e nunca as ações políticas foram tão sensíveis na vida da população. Abre comércio, fecha comércio, proíbe de sair de casa, obriga a usar máscara. A população pela primeira vez está sentindo na pele que as decisões políticas interferem diretamente no seu cotidiano. E você, como que você analisa as ações macropolíticas, tanto do governo estadual quanto do governo federal, em relação ao Covid-19? Bom, Diego, realmente, né, a questão do coronavírus é algo que você exemplificou bem, né, a população sente, pode ver realmente, né, a força e a transformação da política, como eu disse, né, da importância da política, né? Não só isso, mas tem coisas que a pessoa às vezes nem sente muito, mas se o preço do combustível vai subir ou vai descer, vai depender de uma ação política, né? Se o salário do professor vai ter realmente um reajuste digno ou não, vai depender de uma ação política, e é por isso que a política é tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Infelizmente, o governo federal e o governo do estado, eu acredito que deviam estar numa sintonia muito maior, né, para enfrentar essa pandemia. E nós vimos que uma crise humanitária se transformou-se numa briga partidária, numa briga política, né? Isso realmente é muito difícil. A gente sabe que ambos os lados tiveram pontos positivos nessa pandemia, mas nós procuramos em Tupã sempre agir com responsabilidade e sempre procurando, né, respeitar todas as hierarquias. Nós, quando a pandemia iniciou aqui em Tupã, os 15 primeiros dias que foram fechados, a gente achou necessário, até nós fizemos um decreto de 10 dias, né, que era para a gente estruturar a nossa cidade, né? Nós queríamos 10 dias para poder, como nós fizemos, né, tirar lá da maternidade da Santa Casa, levar para o São Francisco. Nós praticamente reabrimos um hospital com isso. Hoje o São Francisco está funcionando como Santa Casa 2, né? E com isso, a pediatria, a maternidade, hoje até atendimentos ambulatoriais vão estar sendo realizados no São Francisco pela Santa Casa. E lá nós fizemos uma ala de isolamento, né, com 20 leitos clínicos, mais 10 leitos de UTI, que depois se tornaram mais 5 que veio do estado, ou seja, 15 leitos de UTI, mais 20 de enfermaria, uma ala de isolamento somente para enfrentar o Covid. Fora isso, mais 22 respiradores na UTI, mais 2 na nossa UPA 24 horas, ou seja, 39 na nossa cidade de Tupã. Então nós estruturamos nesse pequeno período, né? O governo do estado colocou 15 dias, depois mais 15 dias. Nós não concordamos, mas falou, não, são 15 dias essenciais, beleza. Depois disso nós começamos a dizer, olha, a realidade da Grande São Paulo é diferente da realidade de Tupã, do interior, né? Densidade populacional, enfim, todos os aspectos que nós já falamos várias vezes, que a população realmente sabe, né? Nós não temos nenhum metrô superlotado de gente, São Paulo é prédio atrás de prédio, aqui não, a expansão nossa é muito maior, muito mais diferente do que acontece nos grandes centros da capital. Então, por conta disso, nós tentamos por diversas vezes, nós marcamos aqui em Tupã reuniões regionais com prefeitos que vieram aqui na cidade de Tupã, assinamos um manifesto na cidade de Tupã, foi a primeira cidade a ter prefeitos, um encontro para que a gente pudesse manifestar ao governo que nós queríamos autonomia para tomar nossas decisões. Depois fizemos ofício endereçados ao governo do estado com abaixo-assinado do comércio. Depois nós tivemos videoconferências, em 2 eu pedi essa oportunidade. Eu falava, olha, o pessoal está atendendo clandestino, é muito melhor. Eu citei até para o secretário de Desenvolvimento do Estado, eu falei assim, é muito melhor um salão de beleza, o cara atender uma pessoa por vez, cumprindo as regras sanitárias, a gente ir lá e fiscalizar, do que atender no espaço pequeno, os caras fechados, clandestino, com tudo, a porta baixada, você não consegue ver e eles ficam num ambiente muito mais fechado. Então é melhor você poder fiscalizar. Infelizmente eu não tive resposta. Foi aí que eu resolvi acionar a justiça, ou seja, a gente tentou em todos os momentos no diálogo. Quando não foi possível, quando a gente não tinha a resposta que queria, nós acionamos a justiça e Tupã teve essa liminar e até hoje ainda tem, desde o dia 11 de maio, do qual a gente estipula as nossas próprias regras. E sempre com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, a gente toma as decisões conforme a gente vê a situação da nossa cidade, taxa de ocupação hospitalar, pessoas em período de transmissão, número de contaminados, enfim. E todas as decisões foram necessárias e importantes. É lógico que nós tivemos no meio do caminho uma tragédia,
a tragédia da Casa Emanuel, 15 óbitos, infelizmente, realmente uma grande perda para a nossa cidade. Tivemos um grande profissional, um grande amigo, um grande parceiro, o Dr. Douglas, que a cidade inteira sentiu muito, né? Eu mesmo no dia, eu lembro que ia ter jogo do Corinthians, eu ia assistir, estava animado para o jogo, quando recebi a notícia no início da noite. Eu não conseguia assistir jogo nenhum, eu fiquei deitado no sofá, né, tentando digerir toda assimilar toda essa situação. Né? Foi realmente um momento que a cidade inteira sentiu. Então nós tivemos essas tragédias no meio do caminho, mas, enfim, passado isso, hoje a gente vê que a cidade segue na sua estabilidade, mas é lógico, ainda é necessário cumprir todas as regras, porque o vírus ele está em circulação e é necessário todas essas medidas. Seguindo toda essa questão dessa estabilidade que foi conseguida, como nós falamos, você teve o Mário Covas como um dos seus ídolos quando mais jovem, já gostando de política, passou por outros políticos, como você sempre comenta, mas sempre muito ligado ao PSDB, que é o partido do atual governador João Dória. Você mesmo disse, foi necessário entrar na justiça para que Tupã tivesse o direito de decidir por si só como enfrentar o Covid-19. O fato de você entrar na justiça contra aquele partido onde estavam seus ídolos, mostra que o Kaiowaki cresceu? Bom, eu acho que tudo na vida nós temos a nossa fase, nós temos o nosso momento, né? Eu fui filiado ao PSDB, foi o primeiro partido que eu me filiei na minha juventude, fui candidato a vereador, fui o mais votado da coligação na época, em 2012, quando tinha 20 anos. 1.099 votos? 1.099 votos, né? Foi realmente uma grande eleição e muitos desacreditavam até na época daquela eleição. Mas sempre segui a minha intuição, sempre segui a minha vontade. Em 2016, nós tínhamos outra eleição, onde o PSDB voltava, né, a disputar a eleição com o MDB da época, e o meu sentimento mesmo era nesse sentido, de poder realmente ter uma independência nesse sentido. E aí que eu atendi o convite do deputado Walter Yoshi e fui para o PSD, né, um partido de centro-direita, mas que realmente tem um grupo muito bom, um grupo que respeita todas as diferenças, todas as ideias, enfim, e que eu me familiarizei muito, né, independente de todas as ações. A gente, é lógico, respeita todos os partidos, respeita todas as posições, mas eu acredito que aquele momento, né, já passou. E hoje, com certeza, é um momento muito melhor, né, a gente poder ter o nosso partido, agregar as pessoas que a gente realmente comunga das mesmas ideias, né, para seguir adiante. Então você cresceu? Com certeza. Falando em crescimento, em evolução, falando no futuro, haverá eleição no próximo dia 15 de novembro. Até o momento você não se declarou. Você é pré-candidato a prefeito? Bom, eu sou o presidente do PST, o partido que o Yoshi me convidou. É natural que aquelas pessoas que estão, né, na política e principalmente no cargo, né, coloquem seu nome à predisposição, né, de como pré-candidatos. Tudo, lógico, vai depender das convenções, mas, né, essa intenção, essa vontade, a gente tem realmente sentido junto ao grupo, né, de colocar o nome à disposição como pré-candidato. Sendo pré-candidato, uma última pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo, e uma última pergunta, acho que um pouco mais, vamos dizer, mais quente em relação a tudo isso. Quando você assumiu a prefeitura, dada a cassação do ex-prefeito Ricardo, algumas pessoas ligadas ao ex-prefeito, do grupo político, não ligadas pessoalmente a ele, chegaram a falar que você teria sido traidor, que você teria articulado junto com os vereadores, toda essa questão do impeachment, da cassação que houve. Qual é a sua visão sobre essas acusações que foram feitas? E você gostaria de concorrer à prefeitura de Tupã contra o Ricardo? Bom, na época realmente a gente sabe que tem os calores da política, né? E às vezes aqueles que estão militantes, eles sempre acabam, né, falando de maneira mais acalorada várias situações. Na época nós sabemos que foi um trauma para a cidade de Tupã, né? Em nenhum momento articulei nada, em nenhum momento conversei nada nesse sentido. Na semana anterior, inclusive, estava viajando, né, e a gente procurou não se envolver, né, e foi dessa maneira que eu conduzi, né. Realmente foi um episódio muito triste para a cidade de Tupã e muito difícil,
né? E nós queremos aí realmente poder construir uma nova história, um novo momento. Foi uma responsabilidade que naquela oportunidade esteve junto a nós, e nós realmente não deixamos a peteca cair nesse sentido. A gente não podia se desesperar, né, como realmente a grande maioria até pensava que iria acontecer. Não, tivemos aquele Muita momento... gente torcendo contra. Sim, tivemos aquele momento de sensatez para poder seguir adiante. A respeito da disputa eleitoral, né, ainda sou pré-candidato, nós temos aí que aguardar como vão ser as convenções dos outros partidos para ter uma noção mais exata. Então é isso aí. Estivemos conversando na noite dessa sexta-feira com o prefeito Caio. Caio, muito obrigado por nos atender, obrigado por tirar um tempinho para falar com a nossa audiência. Deixe sua mensagem. Muito obrigado, Diego. Eu quero agradecer ao Mais Tupã, agradecer a Mari, a todos que sempre nos atendem muito bem para levar informação à população, essa oportunidade, né, de falar com a população de Tupã, de conversar com cada um de vocês, e que Deus aí abençoe a nossa cidade nos próximos rumos, nos próximos passos, que realmente é importante. Então, encerramos aqui, deixamos aberto, nós vamos, a partir de agora, iniciar toda a cobertura de todo esse período eleitoral, levando até você, leitor, telespectador do Mais Tupã, todas as condições para que você possa escolher o melhor, aquele que você julgar melhor. Então, a partir de agora, nos próximos dias, devemos já anunciar uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, devemos trazer todas as informações para que você decida. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.